grupos terapêuticos e psicoterapias. Quando a gente trabalha, pessoal, grupos terapêuticos e psicoterapias, nós vamos trabalhar com rodas de conversa, nós vamos trabalhar com tipo consultas individuais e em grupo, tá? Nós vamos trabalhar através de oficinas, de resgate de habilidades que cada paciente tem, tá? Como eu sou uma defensora da família, né? Nos grupos terapêuticos, a gente também pode estar trabalhando as famílias aí, certo? São muitas vezes, muitas vezes dentro de um grupo terapêutico, familiar, né, onde a gente convida as famílias dos pacientes para participarem, né, principalmente aqueles que a gente vê que está com menos motivação para ajudar o seu parente no tratamento, né, ou a gente observa que ele está muito estressado, né, com uma carga tão pesada de tantas atribuições que ele tem, né, no dia a dia, e além dos afazeres do dia, ele cuidar do paciente com transtorno mental, né, do seu parente, e daí a gente insere, né, convida eles para participarem dos grupos terapêuticos. Que quando a gente fala em família, né, e é em grupo, a gente muitas vezes vai mostrando as experiências de cada um, tá? Cada um vai falando como o seu familiar está melhorando, como o seu parente está melhorando, né? Como ele está aderindo ao CAPS, como ele está aderindo ao tratamento, tá? E daí, outro familiar, ele vai o quê? Escutando, tá? E a partir do momento que ele vai escutando, ele vai muitas vezes se motivando, né? Pensando, se o parente dele melhorou, então o meu posso ser que melhore também. Boa noite, Faília. Tá? Então o meu posso ser que melhore também. E aí a gente vai construindo juntos esse novo olhar, né? Para que os familiares comecem a se empolgar, comecem a querer participar do tratamento, né? E realmente isso ajude, né, essas famílias, ok? Então, quando a gente fala em grupos terapêuticos e psicoterapia, a gente pode imaginar que só quem vai estar fazendo os grupos terapêuticos e a psicoterapia é o psicólogo. Na realidade, para a psicoterapia, o profissional mais indicado seria o psicólogo, tá? Mas nós, quando trabalhamos dentro da rede de saúde mental, que já temos uma formação, nós também podemos exercer a psicoterapia, onde a gente vai olhar, né, vai observar o comportamento do paciente, certo? E a gente, principalmente nós da enfermagem, isso é um papel fundamental dentro das nossas atividades na rede de saúde mental, trabalhando com paciente com transtorno mental, tá? É observar o paciente, certo? Até onde ele desenvolve suas habilidades, até onde hoje ele está estressado, está com comportamento alterado, e é dentro dessa psicoterapia, desses grupos terapêuticos, que são muitas vezes oficinas, que a gente vai estar fazendo essa observação. Então, vamos lá, os benefícios do grupo terapêutico, certo? Explora questões no contexto social, refletindo mais fielmente sobre a vida real, proporciona uma oportunidade para observar e refletir sobre a sua própria habilidade social, bem como a de outros, e proporciona uma oportunidade para se beneficiar tanto através de uma participação ativa, como através da observação, tá? Então, esses 3 pontos, pessoal, ele quer dizer que dentro dos grupos terapêuticos, quem pode participar? Boa noite, Analine. Quem pode estar participando? Pacientes com transtorno mental, familiares e pacientes que estão com sofrimento psíquico, mas não têm transtorno mental,
tá? A gente pode fazer, logicamente, grupos separados, certo? A gente pode trabalhar hoje o grupo só com pacientes com transtorno mental, pode trabalhar outro dia grupo só com família, pode trabalhar outro dia grupo só com pacientes que estão em sofrimento psíquico, mas não tem transtorno mental, tá? Não precisa juntar todo mundo, não. Faz em separado. Qual é o benefício disso? Mostrar a realidade, tá? Para nós profissionais, isso é válido porque a gente vai observando. Observa o familiar, observa o paciente, certo? E é através dessas observações que a gente vai construindo, muitas vezes, um olhar que a gente ainda não tinha visto, ok? É através de relatos desses pacientes dentro dos grupos terapêuticos que a gente vai realmente percebendo e vendo que a gente precisa trabalhar em determinado ponto. Exemplo, nós temos uma paciente que ela era diagnosticada com esquizofrenia, se não me engano, tá? E daí, o que é que aconteceu? Ela morava com os pais, né, eram idosos, e um irmão com deficiente físico, tá? E daí, um certo dia, no grupo terapêutico, ela estava com um comportamento bem agitado, e ela relatou que, dentro da casa dela, ela batia no irmão que era deficiente físico, tá? E daí, a gente viu um ponto que a gente pode estar trabalhando com esse paciente, certo? Que ele não pode estar batendo a questão da agressividade para com seus familiares, ok? E muitas vezes ela estava estressada porque ela, além da sintomatologia da doença, ela já vinha com uma carga, porque a mãe dela, né, tinha câncer, inclusive ela chegou a falecer, tá? Então ela já vinha com esse medo, né, de perder a mãe, tá? Então, por muitas vezes ela descontava toda aquela raiva no irmão que é deficiente físico, certo? Então, muitas vezes nós temos que também trabalhar o familiar não só dentro do CAPS, mas trabalhar o comportamento dele dentro de casa, certo? E através da observação, né, de como ele se comporta, do que ele fala, que a gente vai construindo esse resgate aí, o que a gente deve inserir no projeto terapêutico desse paciente, ok? O grupo terapêutico, ele nos ajuda nisso aí, tá? Boa noite, Bruna. Outros benefícios do grupo terapêutico, ele oferece uma oportunidade para dar e receber apoio imediato sobre preocupações, questões e problemas que afetam a sua vida, tá? Então, isso aí, né, nós trabalhamos com essa paciente, ok? Os membros de uma terapia em grupo se beneficiam trabalhando através de um conjunto de questões pessoais, dando suporte em um ambiente confidencial e por ajudar os outros a trabalharem também através deles. Essa questão, pessoal, para nós profissionais, é um ambiente terapêutico, tá? Por isso que eu disse para vocês que o profissional mais adequado para a psicoterapia é o psicólogo, tá? Mas nós, com formação em saúde mental, nós iremos tirar, né, desse grupo terapêutico tudo aquilo que a gente pode estar inserindo no projeto terapêutico desse paciente, tá? Então, é um ambiente terapêutico, porque a gente não está lá só por brincadeira, tá? Apesar que a gente vai ver que nós temos uma abordagem recreativa, que a gente, né, faz um lazer para os pacientes. Mas mesmo nesse lazer, nós estaremos observando o nosso paciente. Então, isso é um ambiente terapêutico, é um ambiente de observação, tá? É um laboratório, né, que a gente está lá, um espaço laboral, onde a gente está lá observando o nosso paciente, tirando tudo que a gente pode estar, né, ajudando esse paciente, ok? E daí, pessoal, nós temos a psicoterapia, tá? O que é uma psicoterapia? Ela é executada por profissionais especializados em psicoterapia, né, que aí somos nós, com formação em saúde mental.
tá? Que tiramos, né, desse ambiente terapêutico algo para ajudar esse paciente, tá? É comumente precedida de um psicodiagnóstico, a não ser em crises pontuais, tais como luto, separação, tá? E é um tratamento efetuado em ambiente clínico. O que é que isso quer dizer? Se é um ambiente terapêutico, é um ambiente clínico, tá? E nós trabalhamos, como eu falei para vocês, quem é o público-alvo que pode estar participando dos grupos terapêuticos? Tanto os pacientes com transtorno mental, que é aí, né, precedido de um psicodiagnóstico, como os pacientes que estão em sofrimento psíquico, que entra aí, né, crises pontuais, luto, separação, ok? E também a família que a gente insere aí, né, dentro da psicoterapia, dentro dos grupos terapêuticos, quando a gente observa que essa família está precisando, tá? Não é toda família que vai ter que participar por obrigação de um grupo terapêutico, não. Tá? É aquela família, aquela pessoa que a gente vê que está cuidando do paciente e que nós observamos que ele está estressado, que ele está assim no limite, tá? Que ele realmente precisa de uma ajuda, ele precisa de um olhar. Nós tínhamos uma adolescente, né, uma jovem adolescente, que ela já fazia tratamento conosco, né, na realidade ela foi trazida ao CAPS pelo Conselho Tutelar, tá, porque no tempo ela ainda era de menor, né, ela tinha 18 anos, 17 anos, por aí. E daí, ela quebrava tudo dentro de casa. De repente, ela, tipo, pedia uma coisa aos pais, né, os pais já com uma classe social bem mais baixa, né, e daí ela queria as coisas e os pais não tinham condições de dar, e ela quebrava tudo dentro de casa e tal, por diversas vezes nós somos chamados, né, para lá, através do Conselho Tutelar, para ir prestar assistência. E uma certa vez, né, a gente chegou lá, minha gente, ela quebrou um guarda-roupa inteiro, tá? E nós conseguimos uma consulta, né, no final de semana aí, um feriado prolongado com um psiquiatra no Iguatu, e ele a diagnosticou com transtorno de conduta. Nós vamos ver os transtornos de conduta, tá? E a gente viu que a mãe, ela estava nas últimas, sabe? Ela estava assim no seu limite, ela já não suportava mais tanta agressividade, né? Aquele negócio de filha única, né? Muitos pais depositam tudo, certo? Né? Nessa perspectiva. É uma situação muito delicada, Faília, realmente. E daí, né? A mãe sofrendo, certo? E a gente trouxe a mãe para os grupos terapêuticos, trouxe para a psicoterapia individual, trouxe para fazer consulta com a psicóloga, né? E ela acabou se tornando uma paciente do CAPS, tá? Porque ela tinha, né, essas crises pontuais, onde ela começou a desenvolver transtorno de ansiedade, né? Devido ao problema da filha. E é isso que nós precisamos observar, tá? Dentro dos grupos terapêuticos, aqueles que realmente precisam da nossa ajuda, porque a família, né, nós temos que ter esse olhar holístico, e a família faz parte do paciente, então nós temos que também olhar para essa família, ok? Então, a psicoterapia ela é aplicada em um determinado contexto, tá? Individual, em casal, com a presença de familiares, em grupo, e para atingir o objetivo que pode variar de cura, diminuição do sofrimento, estresse ou incapacidade do paciente, tá? Lembrando para vocês que esse processo de cura que nós temos aí dentro da saúde mental não é a cura mesmo, né? Seria o estado de estabilidade e manutenção, certo? Nós vamos ver aqui nas fases da psicoterapia isso aí, tá? Onde o paciente ele pode passar anos sem sentir nenhuma sintomatologia, sem apresentar nenhuma sintomatologia, não fazendo uso mais da medicação, ele está estável, ele está em manutenção, certo? E daí, de repente, ele
começar a sentir algo, tá? Então, aí vem a questão, né, do retorno da sintomatologia, certo? Então, essa cura a gente fala é o estado de estabilidade, ok, pessoal? E para psicoterapia, nós trabalhamos, sim, uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, tá? Ainda com relação a esse contexto formal, é a questão dessa presença de familiares. Às vezes, o familiar, ele pode estar inibindo o paciente de falar algo, né, de dar algum relato, tá? E nós precisamos ter essa observação, ter essa sensibilidade. E pedir para que o familiar saia um pouquinho, para você conversar com o paciente, e depois você conversa com o familiar, tá? É, o, o como é que eu posso dizer uma palavrinha aí? O necessário, né, não seria o necessário a palavrinha, mas é bom sempre ter a companhia do responsável, né, de alguém da família, tá? Porque vocês vão ver que na anamnese nós vamos precisar da cronologia dos fenômenos, de um histórico, de um resgate de história. Ah, obrigada, Kil. O ideal, valeu, hoje ela tá demais. O ideal seria sempre o paciente com um acompanhante, tá? Porque nós vamos, né, precisar de um resgate histórico que muitas vezes o paciente ele não dá, ele não lembra, tá? E o acompanhante, por ser uma pessoa normal, né, ele vai lembrar do que a gente precisa para construir aí o plano terapêutico do paciente. Mas, em algumas vezes, a gente precisa pedir para esse acompanhante sair, tá? Porque isso se a gente notar que o paciente não está querendo falar por estar na presença do responsável, tá? Uma certa vez eu estava na triagem e chegou uma adolescente que tentou suicídio, né, no final de semana. E daí o pai, o hospital, né, encaminhou ela para o CAPS, e na segunda-feira eu estava na triagem, chegou ela e a mãe, né, e daí eu ficava perguntando para ela o porquê dela ter tentado suicídio, porque como nós vamos ver nas aulas futuras aí, o paciente, a gente tem que questionar o porquê desse suicídio, certo? E ela sem falar, certo? E eu notei que ela não queria falar porque estava na presença da mãe. Então, pedi para a mãe sair, e daí, questionando mais uma vez o porquê do suicídio, e ela relatou que era filha única por todo esse tempo, e agora a mãe dela tinha tido um bebezinho, e ela, né, ninguém ligava mais para ela, né? Ou seja, aquela coisa, né, de ninguém me ama, ninguém me quer, certo? E daí ela tentou o suicídio não por querer morrer, mas para chamar a atenção dos pais, né? Então você veja até onde vai a mente das pessoas, né? Porque uma coisa que ela podia morrer, mas ela mesmo assim tentou, certo? E daí, forte mesmo, Bruna. E daí eu chamei a mãe, né, e conversei com a mãe sozinha, perguntando como era a relação delas, né, a relação familiar, e ela disse que teve um bebê e tal, e contou, mas que tentava dar toda a atenção, né, que ela, como adolescente, né, precisava, certo? Mas eu acabei encaminhando as duas para o psicólogo, tá? Primeiro atendia a filha, depois o psicólogo atendia a mãe. E daí o psicólogo, né, fez várias sessões aí com as duas separadamente, tá? Porque nós temos que ter realmente essa sensibilidade. Muitas coisas nos passam despercebido, tá? Mas o que a gente observar, né, que realmente precisa, a gente tem aí que fazer, né, primeiro essa separação para que a gente entenda muitas vezes a realidade do que está acontecendo, ok? E daí, pessoal, nós temos dentro da psicoterapia as fases da psicoterapia.
Essas fases são 6 fases, tá? Então, essas fases é um trabalho que vai sendo feito, tá? E o tempo ele vai, né, mostrando que o paciente já pode passar para outra fase, ok? Então vamos lá. A primeira fase que nós temos é a fase pré-contemplativa, tá? Que diz aqui que é a fase da despreocupação. O que é que acontece aqui? O paciente, a pessoa, ele ainda não é paciente, tá? A pessoa está com um comportamento totalmente diferente. Ele está agressivo, ele está agitado, ele está violento, tá? Mas ele não se vê dessa maneira. Todas as pessoas da família dizem que ele está diferente, que ele está assim, que ele está com comportamento alterado e tal. E ele não se vê, né? Para ele está normal, as pessoas que estão inventando, né? E tudo mais, tá? Entra aí também os usuários de álcool e drogas. A gente não escuta muito, né? Não, eu não sou alcoólatra. Eu bebo de vez em quando e quando eu quero parar, eu paro. Eu não uso drogas. Eu experimento uma vez ou outra, não sou viciado. Quando eu quero parar, eu paro. Né? Mas a gente sabe que ele bebe todos os dias e usa a droga todos os dias, tá? Daí ele entra na fase pré-contemplativa. Todos à sua volta sabem qual é a verdadeira, né, realidade, né, que ele não vai parar de beber, que ele não vai parar de usar droga, que ele está com um comportamento arredio, agressivo, violento, impaciente, tá? Totalmente alterado do que ele era, só a própria pessoa que não se enxerga, certo? O paciente não tem consciência de seu problema e não tem a intenção de modificar o seu comportamento. Apesar de as pessoas à sua volta estarem cientes do problema, nessa fase os pacientes só procuram terapia se obrigados. E muitas vezes, pessoal, quando o paciente ele vai obrigado e ele não adere ao tratamento, tá? Que ele vai ser um paciente trabalhoso, principalmente se ele tiver que ficar no CAPS, tá? Então ele vai dar muito trabalho, certo? Ele não vai querer tomar as medicações, não vai querer tomar as oficinas, vai querer enfrentar os profissionais, tá? É um trabalho, né, que nós, né, enfrentamos, mas que a gente sabe que ele não vai aderir ao tratamento, porque para ele não está doente, tá? Então, o que é que ele está fazendo lá, tá? Pois, né, nós temos a segunda fase, que é a fase contemplativa, certo? Essa fase contemplativa é a fase que o paciente realmente, eu estou estranho, eu estou diferente, eu estou violento, eu não consigo parar de beber, eu não consigo me livrar da droga, tá? Então é a fase que ele toma consciência de que ele está com comportamento alterado, tá? É a fase que ele vê que ele não consegue se livrar do álcool e da droga. Nessa fase, principalmente com os pacientes usuários de álcool e drogas, quando o paciente toma essa consciência e a família por muitas vezes nos procura, nós temos que agilizar uma consulta logo no CAPS-AD, né, para que esse paciente vá antes que ele mude de ideia, tá? Então tem que ser um corre-corre aí para que ele não mude de ideia, tá certo? Então aqui nessa fase contemplativa, a pessoa, ainda não é paciente, ele está se vendo doente, tá? Ele sabe que ele tem um problema. Ok? O paciente se dá conta dos problemas existentes, mas não sabe ainda como reagir. Ele ainda não está preparado para uma terapia, está ainda pensando nos prós e nos contras. Muitas vezes ele está aqui pedindo a ajuda da família, tá? É onde a família tem que intervir logo. Daí nós temos a terceira fase, que é a fase de preparação, tá? Onde o paciente, ele toma a decisão de fazer um tratamento, tá? É a fase da tomada de decisão. O paciente decide pela terapia. Nessa fase, o meio social pode desempenhar um papel muito importante, né? Esse meio social é a família, tá? São os grupos que ele participa, certo? São os amigos
e colegas de trabalho, as pessoas mais próximas, tá? Dando aquele apoio que ele realmente decidiu, que ele invista nisso aí, tá? Nessa terapia, no tratamento em si, tá? Então, ele decidiu que vai para o tratamento. É a fase de preparação. E a fase de ação é quando ele começa. Então, ele já vai ser diagnosticado, né? Ou, né, ele está participando, está sendo acompanhado pela psicóloga, pelo psiquiatra, pela enfermagem, tá? Está frequentando as terapias, está fazendo as oficinas, ou seja, está fazendo tudo o que se recomenda, certo? Então, a fase de ação, que é a quarta fase, é o paciente investe tempo, dinheiro, esforço, na mudança, é a fase do trabalho terapêutico propriamente dito, ok? Então, aqui ele está se tratando. E daí nós vamos para a quinta fase. A quinta fase, tá? É a fase de manutenção. É a fase imediatamente após o fim da terapia. O paciente investe na manutenção dos resultados obtidos por meio da terapia e introduz mudanças no seu dia a dia. Então, o que é que acontece nessa fase de manutenção, tá? O paciente já passou, né, um bom período aí em tratamento, fazendo terapias, fazendo oficinas, consulta com psicólogo, consulta com psiquiatra, né, fazendo tudo o que está recomendado, né, que ele está na fase de ação. Agora, o que é que acontece? Ele vai começar a ter o que a gente chama de desmame, tá? Ele vai começar, o psiquiatra vai começar a diminuir as medicações, tá? Vai diminuindo gradativamente, vai diminuindo, né, de acordo com a sintomatologia do paciente, tá? As terapias, elas têm um espaço de tempo maior, tá? Já não frequenta mais as oficinas, ou seja, ele vai se desligando do tratamento, né? Assim como os profissionais recomendam, e vai dando, né, continuidade à sua vida social, familiar, ok? Então, ele está na fase de manutenção. Eliane, é difícil, porque muitas vezes, né, não ocorre esse desmame, não ocorre esse desmame pelo profissional, pelo psiquiatra, né? O próprio paciente, ele quer parar, ele se vê bom, né? Ah, já estou bom, parei as medicações, né? É o que acontece com os nossos pacientes aí hipertensos e diabéticos, né? Ah, já está estável, minha pressão, já controlei a diabetes, parei a medicação, porque eu já estou bom, né? E a gente sabe que não é assim. Aqui acontece a mesma coisa, certo? Eles muitas vezes querem parar porque eles não estão mais sentindo nada, tá? Porque o psicólogo já deu alta para ele, porque ele não precisa mais estar fazendo terapia, certo? Então já estou bom, parei a medicação, tá? E fica mais fácil para ele ter uma nova recaída, tá? Então por isso que nós temos que orientar que quem tem que fazer esse desmame é o profissional. Isso acontece demais, infelizmente. E a sexta fase, né, é da estabilidade, é a fase de cura, né, como eu falei para vocês, a cura seria essa estabilidade, onde o paciente deixou muitas vezes de tomar medicação, ou está com a mínima possível, mas já, né, o psiquiatra pensando em tirar, e ele já nem faz mais as terapias, nem as consultas psicológicas de enfermagem, certo? Ele já está realmente totalmente voltado para a sua vida normal. Tá? Nessa fase, o paciente solucionou o seu problema e o risco de uma recaída não é maior do que o risco de outras pessoas para esse transtorno específico, tá? Que isso quer dizer o quê? Que mesmo nessa fase de estabilidade, o paciente tem que ser orientado com relação a se ele apresentar alguma sintomatologia do que ele vinha sentindo, ele venha para assistência, ele retorne ao CAPS, ele retorne ao psiquiatra, ao psicólogo,
tá? Para que seja trabalhado logo essa sintomatologia desde o início e realmente ele não venha a ter sintomas tão intensos como ele já teve, ok? Então, pessoal, nós temos aí essas 6 fases. Deu certo entrar, né, Cleitinho? Também, tá? Então, nós temos aí essas 6 fases, deu para entender cada uma, né? A primeira, o paciente não tem nada, a pessoa não tem nada, ele não se reconhece. A segunda, ele já se reconhece, né, como doente. Daí, a terceira, ele já vai tomar a iniciativa, né, de procurar um tratamento. Na quarta, ele investe nisso aí, investe no tratamento. Na quinta é quando ele já, né, passa por um período de tratamento aí, já vai diminuindo aí o seu contato, né, com os profissionais. E na sexta, né, ele está, é o que a gente chama de curado, né, porque ele está totalmente estável. Tudo bem? E daí, pessoal, nós temos os tipos de psicoterapia, tá? Os tipos de psicoterapia nós temos 4, certo? É o individual, terapia individual, em que o paciente fica sozinho com o terapeuta, né, com o profissional. Em grupo, né, que é o que a gente já falou, a questão dos grupos terapêuticos, tá? Em que estes são relativamente pequenos, onde são tratados não apenas as dificuldades de cada um, mas também o relacionamento do grupo, né? Muitas vezes nós temos um paciente que ele se isola, tá? Então, esse paciente, ele é ótimo para trabalhar em grupo, certo? Porque a gente vai trabalhando nessa questão dele querer se isolar, né, e vai socializando, né, com os demais pacientes, para que ele possa se socializar aí na sociedade. E nós temos a psicoterapia familiar e a conjugal. A familiar, onde o atendimento é feito com o paciente e sua família, voltado para o restabelecimento do equilíbrio familiar. É essencial, muitas vezes, a melhora do paciente. Então, seria, né, aquele caso que eu falei para vocês, da mãe e a filha, da filha que tentou suicídio, tá? Então, ali foi uma terapia familiar, né? A psicóloga trabalhou tanto a família, ou tanto a filha, quanto a mãe, e depois também, né, em algumas consultas, inseriu o pai aí, para que eles vissem a forma como essa filha estava vendo, né, a sua relação dentro de casa, tá? Então, isso é um tipo de terapia familiar, onde a gente observa que, além do paciente, a gente precisa estar inserindo outros familiares. E nós temos a conjugal, que aí, né, como o próprio nome diz, tem que ser cônjuges, tá? Ambos são atendidos, e nós vamos trabalhar, né, o casal, tá? Seja algum problema de relacionamento, né, de parcerias, crises aí que eles estejam tendo no casamento, seja a questão do sexual, tá? Nós vamos ver mais na frente as disfunções sexuais e a maior causa das disfunções sexuais está no psicológico, tá? Então, a gente tem que trabalhar o psicológico para que esse casal venha a ter sua relação sexual normal. Hoje eu estou falando demais e vocês nem estão querendo falar, né? E daí, nós temos as abordagens psicoterápicas, tá? Nós temos 5 tipos de abordagens psicoterápicas. Nós temos a terapia cognitivo-comportamental, que Cleiton aí, ó, sabe nos dizer muito bem, né? Que é o famoso TCC, né? Não é o TCC futuro aí de vocês, mas, né, é o TCC aí da psicoterapia, tá? Onde ele vai trabalhar a questão dos comportamentos e dos pensamentos, né? Vai trabalhar vai tentar entender e trabalhar o comportamento desse paciente, tá? Como ele está hoje, por que é que ele chegou assim. Então, a gente vai trabalhar muito a questão da observação. Vamos trabalhar a psicanálise,
aborda as razões do inconsciente dos problemas atuais. Olha aí, ele concluiu agora o TCC. Eu sou apaixonada por TCC. Aí nós temos a psicanálise, né, o nosso Freud aí, que nós vamos trabalhar a questão aí, né, da memória, já vimos a questão aí do id, do ego e do superego, vamos trabalhar a questão da formação da nossa personalidade, né, com as fases da personalidade de Freud. Então, a psicanálise, a gente vai trabalhar o inconsciente, tá? Onde muitas vezes a gente não consegue, né, entender o porquê que essa pessoa está passando por isso hoje, tá? Muitas vezes nem ela, né, nem o próprio paciente sabe explicar isso, e a gente acaba, através da psicanálise, achando isso, a causa disso tudo, no inconsciente do paciente. Professora, Cleito, Oi. o que eu coloquei aí, que eu concluí, não foi o TCC de conclusão de curso, não. Foi a especialização em TCC, na terapia cognitivo comportamental. Mas é essa que eu sou apaixonada mesmo, é esse TCC aí. A É maravilhoso. é a abordagem do meu coração. A terapia cognitivo-comportamental, que a gente trabalha essas observações, né? Eu já comecei até após em TCC, só que parei, né? Mas ainda Ah, pretendo aí, né, no meu concluir caso, algum dia. no meu caso eu concluí, porém já entreguei, inclusive, um trabalho de conclusão da pós, só não pude defender, né? Eu vou ter que Porque pagar uma tem. banca especial. Por quê? Porque a minha graduação em psicologia é só eu concluí em dezembro, né? Aham, tem Aí que depois da esperar, né? colação, como a TCC é específica, né? Da É. psicologia, aí tem que esperar colar grau na psicologia e depois pagar uma banca especial para defender o TCC, para Aham. poder. É, o meu de docência eu também paguei uma banca especial. Então vamos lá. Aí nós temos o psicodrama, tá, pessoal? O psicodrama, ele serve muito, ele trabalha muito as questões dos pacientes que têm isolamento, tá? Que muitas vezes eles não conversam, eles não têm nenhum, não tentam ter nenhum diálogo, e quando a gente tenta, muitas vezes eles não querem, né? Que é o que a gente chama de mutismo, tá? O mutismo, que é uma alteração da fala, não é que o paciente seja mudo, é que ele não quer falar, tá? E muitas vezes, através da dramatização, né, da música, eles acabam aí nos relatando algo, né, essencial aí para o tratamento. E nós temos as terapias interpessoais, que abordam os relacionamentos, tá? Então, na psicoterapia familiar e cônjuge, é muito trabalhado essa terapia interpessoal, tá? Onde ele vai trabalhar a questão dos relacionamentos, ok? E daí nós temos a nossa outra psicoterapia, né? Que, como eu falei para vocês, são 5, tá? 5 abordagens, né, da psicoterapia, que nós temos a terapia pela atividade, tá? Essa terapia pela atividade, pessoal, ela divide-se em duas, que é a terapia ocupacional e a terapia recreativa, tá? A terapia ocupacional é aquela onde a gente vai ocupar o paciente para que ele desenvolva suas habilidades, tá? Para que ele trabalhe nas oficinas e produza algo, como por exemplo, a paciente que eu falei para vocês, que batia no irmão, que é deficiente físico, ela é uma paciente que ela sabe ler e escrever muito bem, tá? Então, o que é que acontecia? Quando a psicopedagoga ia trabalhar, pegava, né, convidava essa paciente como monitora, né, para que essa paciente, juntamente com a psicopedagoga, trabalhasse ensinando os pacientes a ler e escrever,
né, os números, as letras, né, e daí ela se achava, né, o máximo, porque ela dizia que ela era a professora, né, junto com a psicopedagoga, tá? Então, isso é uma terapia ocupacional, certo? Que a gente trabalha ela, né, com as habilidades, trabalha a paciente com as habilidades que ela tem e ela está ajudando a trabalhar outros pacientes, tá? O paciente que nós tínhamos que fazia crochê muito bem, tá? O de carrinho, né, de lata de óleo. Então, toda essa terapia ocupacional, nós estamos trabalhando o paciente, tá? Tirando dele as habilidades que ele pode ter, que ele pode desenvolver, tá? Seja através das artes, seja através da educação, certo? Seja num grupo terapêutico onde a gente entenda como são eles dentro de casa, tá? Como é o relacionamento deles dentro de casa, ok? E daí nós temos a recreativa. A recreativa, exatamente, tá, Bruna? Incentivando a autonomia, mostrando que eles são capazes de fazer alguma coisa. Porque muitas vezes, até devido a, né, o preconceito que se tem, diz que eles não servem para nada, né? Muitas vezes a própria família é estressada e diz que eles não servem para nada, só para dar trabalho. E a gente mostra que eles sabem fazer alguma coisa, tá? E daí nós temos a terapia recreativa, também dentro da terapia de atividade, só piora o caso. Nós temos também a terapia recreativa, que é o quê? É o lazer, tá? Todos nós, né, precisamos de lazer, de nos divertir. E os nossos pacientes também, né? E daí a gente leva, né, eles para um banho de piscina, né, para um circo, como eu acho que eu já falei para vocês, trazem um grupo que trabalhe com eles, né? Eu tinha um aluno no ensino médio que ele era o presidente do Léo, né, que é dos filhos do pessoal do Lions, tá? E ele sabia, né, que no tempo eu era coordenadora do CAPS, e daí ele disse, professora, deixa eu levar meu grupo do Léo para trabalhar com os pacientes lá. Ótimo, vamos para uma terapia. Eles passaram uma manhã com esses meninos. Minha gente, era tanta dinâmica, era tanto chocolate, era tanto sorvete, era tanto bombom, que bem um mês depois, os pacientes ainda perguntavam por eles, tá? Então, isso entra aí nas terapias por atividade do tipo recreativa, tá? Então, nós temos aqui, né, a ocupacional, certo? Que trabalha realmente o manual, né? As habilidades, as oficinas terapêuticas, e nós temos as recreativas, que é o lazer, né? Lazer, esporte, né? Tudo aquilo que a gente pode estar trazendo e trabalhando com o nosso paciente. Tudo bem, pessoal? Então, a terapia recreativa e a terapia ocupacional, elas estão dentro da terapia por atividade, certo? E daí nós encerramos, tá? Mas não saiam, que eu tenho um bombom. É brincadeira. Né? Eu tenho um negócio para combinar com vocês. E quem estava no início, eu falei aqui. Ó, pessoal, é com relação ao nosso cronograma, tá? Deixa eu só colocar ele aqui. É com relação ao nosso cronograma, certo? Hoje nós iremos, né, trabalhamos os grupos terapêuticos aí, e sexta-feira nós iremos trabalhar também os grupos terapêuticos. Como é que a gente vai trabalhar? Nós iremos trabalhar da seguinte maneira, eu tenho uma proposta para vocês, para que a gente inicie nossa aula de sexta-feira. Eu sei que sexta-feira, né, vocês estão aí meio já cansadinhos, né, da semana. Aí o que é que acontece? Se nós estivéssemos no presencial, nós iríamos trabalhar agora grupos terapêuticos, as dinâmicas, tá? Nós íamos nos juntar em trios e cada trio iria trazer uma dinâmica para trabalhar com os demais pessoas, com os demais alunos, né? Com todos nós. Não, lá
para outubro, nós temos algumas assíncronas, mas a maioria são síncronas. Vocês estão cansados, né? Já preferem assíncronas, né? Tá bom, sexta-feira da próxima eu vou botar. Vamos negociar aí, tá? Mas todas. É, é, eu também prefiro síncrona. Não, já tá lá, viu, Jéssica? Nesse cronograma que tá lá no Canvas para vocês, já tem, né, o nomezinho, na data tem lá, síncrona, assíncrona, é porque tá pequenininho, mas vocês veem, dá para ver direitinho, tá certo? Mas temos mais aulas síncronas do que assíncronas, mas as videoaulas, todas são de aula extra, tá? E algumas poucas, aí na quarta ou na sexta. Como sexta-feira passada, né, nós tivemos uma aula assíncrona. Então, o que é que acontece, pessoal? Sim, aí sexta-feira que vem, né, nossa próxima aula, eu queria combinar da gente trabalhar uma roda de conversa, entendeu? Se nós estivéssemos no presencial, todos nós eram obrigados a participar. Mas aqui, eu não vou obrigar todos, por quê? Porque aqui a gente vai se expor, né? Lá eu né, mandava um papelzinho, ninguém se identificava e a gente ia conversando sem saber quem era. Hoje eu fiz pela manhã com os meninos, né, do sexto, né, alguns poucos participaram, né, e depois a gente deu aula normal, tá? Então, seria assim, a proposta é que sexta-feira a gente inicie, tá? Conversando sobre alguns medos, alguns anseios, algumas angústias, algumas vitórias que nós tivemos, né, nesse período, que nos marcaram, né, ou períodos anteriores, algo que a gente queira expor, né, e que, assim, alguns, né, de nós, nos ajude se for um medo, se for uma angústia, né, se for um momento difícil, né, e também vibrem com a nossa vitória, tá? Então, seria mais uma roda de conversa, lembrando que o que a gente escutar, né, aqui, vai ficar aqui, certo? No momento eu não vou nem gravar, tá? Vou começar a gravar depois que eu der aula, tá? Me lembre, viu, que o vídeo não gravar, só da hora que eu começar a aula, tá? Então, assim, ninguém vai ser obrigado, tá? Mas se alguém quiser falar, né, e a gente puder ajudar, a gente puder conversar, a gente puder vibrar com a sua vitória, nós estamos aqui para isso, certo? Então, a gente vai iniciar com isso aí, né, sexta-feira. Aí, depois, a gente vai iniciando aí com conceitos básicos, tá bom? Ok? Então, sexta-feira a gente se encontra às 20h30, às 20h30, tá certo? E outra coisa, pessoal, com relação, vocês estão vendo aí a nossa AV1, né, dia 16. Sexta-feira, eu vou confirmar com vocês se a nossa prova vai ser realmente dia 16, tá certo? Ou se a gente vai colocar uns dias aí mais na frente, tá bom? Mas não se preocupe que os conteúdos, né, não serão, só serão até grupos terapêuticos. Não vão ser todos, não, vou tirar alguns, tá? Oi, Ei, Cleide. Clélia, Oi. aí quando a senhora postar a prova, aí a gente vai ter, assim, dias para fazer ela, assim, ela fica aberta por alguns dias ou não? Porque tem outras disciplinas que vão ser abertas agora para mim no dia 11, aí eu tenho do dia 11 ao dia 16 para fazer. Da senhora, se a Certo. senhora abrir dia 16, aí ela fecha quando? Pronto, Cleiton, é justamente isso que eu estou vendo, entendeu? Porque no semestre passado, né, nós tínhamos aí uma semana de AV1 que foram todas as disciplinas, né? Mas também a gente já tinha começado com muita coisa presencial, né? E algumas disciplinas até a gente teve como fazer a prova parcial presencial, certo? Aí eu fiz meu cronograma desta maneira, assim como outros professores, não na semana, né, em si. Aí é isso que eu quero falar
né, na coordenação para que a gente veja isso aí, tá certo? Por isso que eu vou falar com ela e ver como é que a gente vai trabalhar isso, e até a sexta-feira, porque eu ainda não conversei com ela, né, uma falha minha, não conversei com ela sobre esse dia da avaliação. Aí é isso que eu vou conversar, e sexta-feira eu combino com vocês realmente como é que vai ser, tá bom? Por isso que eu tô pedindo esse prazinho aí, tá certo? Aí eu lhe digo como é que vai ser, digo a todos vocês. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação